mas vamos lá. Trajetória é o seguinte, eu sou nascido em Santo Amaro, nasci pertinho, nasci no Hospital Zona Sul, sou cidadão de Santo Amaro, né? Tipo, já vendo uma trajetória de família, já que o meu pai, meu avô em Santo Amaro, ele era construtor de casas, né? Construiu muita casa. Ele falava na época que o rio que serpenteava, onde era o Socorro, ia virar tudo casa, né? Tipo, que hoje é a Baixada, onde está a Berrine, onde está a Laguna, onde está Santo Amaro ali. Esse é meu avô materno, né? Meu avô paterno, ele era negociante na região de Itapecerica da Serra, em Bugaçu, e ele transportava à noite, antes da Segunda Guerra Mundial, ele transportava lenha da região de Embu-Guaçu até a barragem em Santo Amaro, ou seja, ele era mercado de energia. Com a Segunda Guerra Mundial, começou a ter a Petrobras, né? Tipo, o mercado de energia virou diesel, teve caminhão, tudo. Então, esse transporte de lenha que ele fazia pela represa Guarapiranga à noite, de barco, o negócio deixou de existir tudo, e ele ficou como negociante em Bugaçu mesmo, né? Tinha secos e molhados, tinha venda na beira da estrada, tudo. Meu pai, que iniciou a EMAB, né? A EMAB é fundada 2 anos antes do meu nascimento. Ele foi para São Paulo para poder trabalhar. E foi aí que ele montou a indústria metalúrgica, né? Começou, então eu venho de uma linhagem aí de tanto arraigado em Santo Amaro quanto na questão de empresa, né? De negócio. Eu comecei muito cedo, né? Comecei aos 11 anos acompanhando meu pai indo para a fábrica. Aos 14 eu fui fazer Senai Suíço Brasileiro. Fiz o Senai dos 14 aos 18. Aos 18 eu fui fazer engenharia na Escola de Engenharia Mauá, lá em São Caetano, e trabalhava aqui em Bugaçu. E também aos 18 eu comecei como conselheiro no Ciesp Sul. Diga, Marcos. Quer alguma coisa que você levantou a mão? Isso. Estão todos ouvindo? Como é que tá? Como é que tá o... Sim. Estão todos ouvindo? Tá bom. Estou ouvindo sim. E aí, aos 18, eu já comecei, então, já trabalhava, né? Tipo, já fazia, já tinha Senai, já fazia a engenharia mecânica na Mauá. E também comecei como conselheiro aos 18. O Ciesp, o Ciesp eu acompanhava desde os 14 anos também, porque eu acompanhava meu pai como conselheiro. Então, a IMAB já era associado, né? E desde o início aí no Ciesp, então eu acompanhava. E aos 18 a gente começou o grupo de jovens empresários, eu como conselheiro, e nessa época também eu passei, quando tinha 19, não lembro mais ou menos a data, mas eu cheguei a ser diretor adjunto também, segundo vice-diretor, nessa época, né? Ah, da minha formação, sou engenheiro, sou técnico mecânica de precisão, sou engenheiro de produção, eu fiz mecânica, depois eu transferi para produção, terminei como produção e pós-graduado em administração. Das atividades empresariais, eu tenho participação na IMAB, né? Faço parte da sociedade, onde eu tenho 1/4 da IMAB como proprietário. Nós temos algumas outras empresas, uma questão de organização societária, né? Também criei uma empresa particular minha de prestação de serviço, que eu presto serviço como executivo da IMAB. Eu tenho participação em outra empresa que nós temos imóvel aqui em Bugaçu, e tem uma outra empresa que nós estamos encerrando, que é a Brumet, que a gente fabricava puxadores de imóveis, mas o mercado mudou, né? Hoje o móvel está sendo feito sem puxador, então não tem por que manter o coisa. Em questão de atividade empresarial, eu desempenho como engenheiro, né? Como administrador.
eu cuido da área técnica da empresa, criação de produtos, responsabilidade técnica, seria hoje em dia o que se chama de compliance, né? Meio ambiente, todas as áreas, né, afetadas, né? E da atividade empresarial, digamos, de representação empresarial, além do CIESP, eu faço parte do Cianfesp, onde eu sou diretor. Eu sou segundo vice-diretor da área de fechaduras. O Cianfesp é um nosso sindicato que cuida de panelas. Nós cuidamos de fechaduras, torneiras e outros artefatos metálicos da construção civil. O Cianfesp também nós estamos fazendo uma migração. Nós temos uma associação criada, da onde eu sou diretor também, e essa associação é nacional, porque migraram muitas empresas do estado de São Paulo para outros estados, torneiras, fechaduras e outros, e nós estamos em processo de reestruturação e fortalecimento da ABINCOM, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Artefatos Metais para a Construção Civil, e outros e afetos, né? No caso que entra junto panelas, né? O nosso presidente do sindicato lá é o Arcângelo Nigro Neto, o diretor de fechaduras titular hoje é o Oswaldo Arouca. Lá eu desempenho uma função tanto de eu reviso financeiramente, né? Quem cuida é um outro diretor que cuida muito bem da parte financeira. E hoje o Cianfesp ele é um sindicato onde a equipe é bastante reduzida, né? São 3 pessoas hoje, 3 PJs que trabalham no Cianfesp, e nós conseguimos fazer lá tanto a representação de todos os segmentos, como também nós temos uma área técnica onde nós fazemos normas técnicas. Hoje o Cianfesp lá, nós somos um polo um núcleo de normatização, e nós cuidamos das normas de fechaduras, torneiras, esquadrias de alumínio, ferragens, panelas, e lá nós temos algumas coisas que são do tipo certificação, né? Então, certificação de panelas no Inmetro, a qualificação de fechaduras e torneiras no programa, no PBQPH. Esse PPQPH, eu sou um dos iniciantes lá 20 anos atrás, e tanto norma também acabo fazendo tendo uma, uma, uma posição estratégica, né, em questão de como nós vamos caminhar com as normas, principalmente de fechaduras, ferragens, né? Estou aqui fazendo uma revisãozinha aqui do documento. Esse aqui ops, eu estou desfocado, né? Mas aqui a gente trata de normas de fechadura, revisando, é uma equipe grande aqui, mas estamos revisando tamanho de fechadura, o que deve ser feito, tudo, como deve fazer. E isso é a minha atividade lá no Cianfesp, e como grupo, que é a entidade, a parte empresarial. Pessoalmente, eu sou casado, vocês conhecem a Silvia, minha esposa. Temos 2 filhos, eu tenho uma filha que é economista já formada, ela trabalha em consultoria e hoje está sublocada numa empresa de cartão de crédito, que é a Clara, hoje, que é um cartão de crédito corporativo. O meu filho ele leva 2 matérias ele mora na Alemanha, hoje em Berlim, ele faz economia, ele já fez economia técnica, que é equivalente à introdução à parte administrativa e contábil, e agora ele está fazendo a economia mesmo, aquela economia clássica como a gente entende no Brasil, onde ele leva na Universidade de Potsdam, que fica ao lado de Berlim. Ele mora em Berlim, mas a faculdade como se fosse saindo na grande Berlim, né? Tipo Potsdam. Em Potsdam ele faz economia e ele faz como chama? Ciências políticas, né? Faz uma parte
ele leva política, a parte de divisão de governo e política e economia, né? Isso aí são as matérias que ele está fazendo. E hoje ele já tem uma empresinha lá, sociedade numa empresa com um amigo brasileiro, onde eles fazem impressão 3D e alguns outros serviços que ele faz lá, né, para poder pagar a subsistência lá junto, que eu ajudo com uma parte só, né? Então essa é a minha posição. Eu venho de uma linhagem de empresa familiar, né, a empresa IMAB, que é a nossa empresa principal. O meu pai trabalha comigo, e eu tenho duas irmãs, uma trabalha aqui, outra não, e a gente vem com essa posição. Aí no Ciesp também eu acabo acumulando a posição de representante local para Embu-Guaçu, e também que agora está um pouquinho paradinho ainda, está voltando a engrenar, que é a parte de comércio exterior, que é uma coisa que eu sempre, uma matéria que eu sempre caminhei, para e passo, porque fazia exportação, já fazíamos exportação desde a década de 80 e continuamos como importador. Eu descobri agora, recentemente, como monitoramento do governo, que tipo, na minha área, não é uma área grande, né, de importação e exportação no Brasil, que fechadura principalmente é feito no Brasil, mas eu fui ranqueado como estou entre os 20 maiores do meu ramo na parte de comércio exterior, né? Então, isso não quer dizer que é muita coisa, é muito dinheiro, mas é uma questão mais que a gente agita bastante, né? Então, esse é o meu histórico, né? A minha principal motivação de estar no Ciesp é realmente assim, a questão da defesa da nossa categoria, da nossa classe, né, do industrial brasileiro. A gente tem muito potencial, é uma pena do que a gente poderia estar fazendo e está fazendo muito menos em questão de participação do PIB, muita coisa se perdeu. A gente tem uma qualidade de conhecimento de pessoas, de recursos aqui no Brasil, que a gente poderia estar com uma indústria muito maior. Nós tivemos uma questão que isso eu passei desde o início da minha entrada, quando a gente faz 18 anos, começa a trabalhar para valer, desde aquela época, década de 80 para agora, nós perdemos muita participação na indústria nacional, e à toa, porque, por exemplo, no meu ramo, que é fechaduras, eu nunca tive medo de multinacional, de empresa de outro lugar, e achar que o europeu, ou americano, ou japonês, ou chinês vai fazer melhor do que a gente. É só uma questão de trabalho. A gente tem todo o recurso, toda a cultura aqui no Brasil, a gente tem gente boa. Nós temos uma coisa muito interessante, que é a multiculturalidade, ou seja, a gente tem várias culturas, e isso, a região sul de São Paulo é clássica nisso. Eu aprendi isso convivendo no bairro onde eu morava, aí pertinho do Ciesp Sul, na coisa onde, tipo, meus vizinhos, meus amigos eram cada um de uma nacionalidade. Eu tinha amigo japonês, chinês, alemão, árabe, eu tinha amigo muçulmano, amigo judeu, amigo de todas as sortes, de todo tipo, gente mais simples, gente mais sofisticada, mas assim, cada um com a sua cultura, e isso é o que eu trago para o trabalho. Ou seja, primeiro, a gente tem condição de fazer todo o esforço, fazer sempre, a gente sabendo da nossa cultura e das nossas possibilidades, a gente pode ver o que a gente pode ajudar o outro, e vice-versa, né? Então, assim, a gente aprende muito um com o outro e das várias culturas, né? Então, isso é o histórico do que eu posso fazer, e a grande motivação está nessa, em poder fazer. Eu gostaria de fazer mais, não tenho um pouquinho distante de estar aí todo dia, mas assim, não tenho condição, mas acho que a contribuição que eu posso fazer maior é uma questão de uma visão um pouquinho mais estratégico, ou às vezes crítica, né? Chegando e vendo onde está o problema, né? Tipo, isso é uma coisa que a gente que eu falo sempre bastante. Se alguém chega para a gente e fala onde a gente está errando, a gente vai simplesmente ficar muito melhor, né? Porque tem umas coisas que a gente está acertando, nós estamos acertando mesmo. O que a gente precisa é sempre da amizade, do companheirismo,
no trabalho, nas atividades, para poder tentar fazer o caminho para minimizar as falhas. Ou seja, a gente sabe onde estão elas, às vezes assim, sabe onde estão as qualidades, e aí precisa de uma ajudinha, às vezes, para em grupo, e isso é a questão do trabalho do grupo, ou seja, o grupo ele é feito para melhoria, né? E acabamos produzindo mais, sendo mais protegidos. Mas é isso aí, minha trajetória, minha bagagem é essa aí, e estou aberto aí, se tiver alguma pergunta, já estou à disposição. Obrigada, Luiz. Obrigada mesmo aí por compartilhar a sua trajetória. Muito legal a gente saber, conhecer aí, né, o histórico dos diretores que estão com a gente. Vou pular o Pedro. Bom, Isso. meu histórico familiar, meu pai era filho de português e italiano, minha mãe de libanês e espanhol. Eles vieram para o Brasil depois de guerra, isso. Meu pai nasceu em Joaquim da Barra, minha mãe nasceu em Sertãozinho, mas vieram se conhecer aqui em São Paulo, já adolescentes. Meu pai veio para servir exército e conheceu minha mãe, se casaram, tiveram 2 filhos. Eu nasci na Rua do Bexiga, Casa 1. Na época não tinha esse endereço, era através de Santo Amaro. Vivi no Bexiga até os 9 anos, depois mudei para o Paraíso, até me casar, depois Jardins, depois fui para o Alto da Boa Vista. E, bom, a história é assim, meu pai veio para cá, jovem ainda, ele tinha muita experiência lá porque ele foi secretário de uma escola da cidade e aprendeu muito lá, o diretor era muito rígido. Aí arrumar um emprego aqui numa oficina de rádio, tinham 2 sócios, um português e um alemão. Ele era o único funcionário. Aí o alemão ia comprar parte do português, mas ele percebeu que que o alemão bebia muito, fez as contas e convenceu o português a comprar parte do alemão e eles pagariam com trabalho, porque dava para pagar. Assim ele começou lá, depois virou sócio, o português reconhecendo isso, sempre que ele tratou ele como um filho e como um sócio. Ele chegou a ter 25% da empresa. A empresa cresceu muito, eles chegaram em Socorro a ter 20 mil metros quadrados, 500 empregados, e foi pioneiro na parte de som, radioamador, trabalhava muito com o Exército, a Marinha, fazendo produtos, fez sonorização em shopping center, em escolas, em trem, metrô, em aeroportos, tudo era sonorização deles também. Fabricou, e uma época pegou a empresa Geloso, primeiro trouxe gravador para o Brasil, foram eles. E progrediu muito, deu muito certo. Até hoje temos lá os prédios, estão alugados. E aí passando para mim, eu estudei primário no Colégio São Bento, em Santo Alberto, ginásio no Colégio Bandeirantes. Aí fui para o Mackenzie para fazer técnico de administração, que na minha época todo mundo queria ser empresário industrial, ninguém se preocupava muito com estudo. E eu resolvi ser administrador para um dia ir para a fábrica. Tanto que depois eu fiz a faculdade de administração de empresas também no Mackenzie. Eu fiz estágio na fábrica por todos os departamentos, fiquei 2 anos lá, passando por todas as áreas para conhecer. Aí eu não queria ser filho do patrão, nem ele queria que eu fosse, então ele falou, vou montar uma indústria sua, empresa sua, quando você estiver bem, crescer, for diretor lá, quem sabe você vem para cá como diretor, porque era difícil passar de estagiário para diretor. Era esquisito, né, explicar. Então foi assim, aí eu fui trabalhar numa loja de acessório de automóvel, corri de carro também, e comprei uma motocicleta. E eles não gostavam que eu tivesse motocicleta. Eu tive uma Honda 500, uma 750. Aí ele me convenceu a vender a motocicleta e montar a empresa. Falou, o capital que você puser, eu dobro. Falei, tá bom. Aluguei uma garagem, que era do tamanho de uma sala, essas que você levanta a porta e cabe um carro, e comecei minha fábrica ali. Como eu fiquei 2 anos na fábrica dele, eu vi tudo que tinha demanda no mercado e fui fabricar aquilo que não tinha fornecedor atendendo e tinha bastante demanda. Comecei com os componentes que vão nos painéis de aparelho. E deu muito certo, tanto que em 5 anos eu já estava em 1.500 metros quadrados, já tinha 150 empregados, trabalhando 3 turnos,
e nunca mais fui trabalhar com meu pai. Pelo contrário, quando faleceu o sócio, o filho do sócio, decidiram parar a empresa dele e eu trouxe a empresa dele para dentro da minha. E ele veio trabalhar comigo, ele já estava com 75 anos, 80 anos. Mas, infelizmente, o setor eletroeletrônico acabou, né? Mudou para a China. Meus principais clientes, que eram Gradiente, Philips, Philco, Panasonic, hoje CCE, Sharp, hoje não produzem mais nada aqui. Tudo é feito na China. E começou importando componente, eu também importei componente. Depois passaram a importar kits, que é o miolo do aparelho. Depois o aparelho inteiro, e hoje o aparelho vem até embalado para cá. O que ficou na minha empresa hoje é muito pequena, e aquele nicho de produtos que são fabricados, que tem que ser fabricado no Brasil, porque tem manutenção, tem certificação, então para a indústria médico-hospitalar, isso eu ainda forneço pouca coisa. Isso é a minha história familiar e profissional. Agora, falando da entidade, eu entrei no Fiesp em 79. Como eu tinha um sócio minoritário que era da área comercial, coloquei ele lá. Ainda era na rua Manuel Guedes, Manuel Borba. Aí depois eu comprei a parte dele, ele foi embora para o interior, e eu fui para o Fiesp, já no prédio novo, quando inaugurou o prédio do Brooklyn, que eu fui para o Fiesp como conselheiro já. Jorge Miller eu conhecia há muitos anos. Quando eu era garoto, eu fui comprar patins na fábrica dele. Né? E ele foi do Rotary, meu pai era o governador do Rotary na época que ele era do Rotary Interlagos. Então, eu conheci ele há muitos anos. Aí me convidou para ser conselheiro, eu fiquei lá durante um período e nunca quis assumir lá porque não concordava muito com a gestão dele. Então, depois, na gestão do Moreira Ferreira, me convidaram para ir para a Fiesp para fazer a campanha do Horácio Piva. E aí eu escolhi ficar no DEMP, que é o Departamento de Pequena e Média Indústria, pela minha empresa, né, que era desse porte, e fiquei 2 gestões na Fiesp com o Horácio Piva. Na última gestão, ele resolveu acabar com o DEMP e colocar os diretores em departamentos, que achava que era transversal. Pequena empresa depende de tudo, do jurídico, do meio ambiente. Então, eu fui para a área do Decontec, fiquei em tecnologia e competitividade. Aí a gente viu que tinha uma necessidade da Fiesp se mostrar mais, ter mais autoridade produtiva. Então, eu fui apoiar o Paulo Scaff, que era concorrente do Cláudio Vaz. Né? Daí, com o Paulo Scaff, nós recriamos o DEMP. Isso foi em 2005. Eu fiquei como diretor do DEMP até 2013, ou 17, acho que foi. Até 17. Aí, depois, o Roriz resolveu unificar os departamentos lá, juntou o DEMP com economia, competitividade, com Acelera, NJE. Aí eu saí, e aí o Paulo Scaff resolveu criar o COMP, o Conselho Superior da Pequena Indústria. Então, eu fui para ser diretor do COMP, vice-presidente do COMP. E essa foi a carreira aí de Fiesp. Aí, para o Fiesp, a gente continuou batalhando, e um dia o Golini me procurou, me convidou para almoçar e falou, a gente precisa, quando houve a cisão, que o Fiesp separou da Fiesp, em 2004, em 2007, o Paulo Scaff voltou sozinho e ia ser presidente da Fiesp e do Fiesp novamente. Então, o Golini me procurou e falou, Marcos, se você me aceitar como seu adjunto, porque o Paulo me pediu para ser o diretor da Fiesp na região sul. Se você me aceitar como seu adjunto, o Jorge Miller disse que me aceita, ele que pediu, porque ele quer se aproximar do Paulo Scaff. Aí eu falei, tá bom, é lógico que eu te aceito, você é o cara do bem, mas eu quero o Pacheco também, porque o Pacheco já é um homem de confiança do Paulo Scaff, é da mesma empresa, é advogado, ele vai conferir tudo aí, arrumar a casa junto com você. Vocês ficam os 2 como meus adjuntos na Fiesp e os 2 como adjuntos do Miller no Fiesp. Assim que tudo foi pacificado. Depois de 2 gestões, o Miller teve que passar. Já tinha um acordo dele passar para o Leonardo Golini e depois para o Pacheco, a diretoria do Fiesp Sul. Então, caminhou bem, deu tudo como a gente queria. E nesse último ano eu fui surpreendido, porque era para o Pacheco ser o diretor da Distrital. Naquele evento lá de final de ano, ele me chamou e falou, me pediram para ser o tesoureiro do Fiesp, é para você assumir
o Fiesp-Sul. Até anunciaram lá no dia da reunião que eu seria o candidato. Assim que a coisa correu por aqui, né? Fui presidente do Conselho SESI-SENAI enquanto eu era diretor da Fiesp na região sul. E no meu sindicato eletroeletrônico, por 10 anos, eu dirigi o departamento de pequena e média empresa, que é o SINAES e a BINE, Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica. Então é isso, experiência de chão de fábrica eu tive bastante, desde 77 que eu estou nisso, até pouco. Agora tenho feito consultoria, tenho atendido outras empresas, já atendi aí a Talentos, a Distrei, a Romati que eu atendo. Então é isso. E eu fico à disposição, porque eu quero saber as perguntas de vocês. Tá bom isso que eu falei ou vocês querem mais? Oi! Eu enviei para a Aline e para a Patrícia e para a Rosemary. Eu mandei, não mandei para a Rosiane e para a Erika, que não tenho o contato dela, mas mandei um breve relix da minha vida, desde que eu cheguei em São Paulo, né? O que eu ganhei ganhei o título de cidadão paulistano e vai ser entregue na Câmara Municipal. Aí eu fiz isso. Mas vou falar que você quer falar de toda a minha vida. Nasci el 12 de janeiro de 1967. Tenho 55 anos. Venezolano de Maracay. Minha vida na Venezuela, bueno, até os 29 anos que eu fiquei, até os 30 anos que eu fiquei. Estudié en la escuela militar, me formé militar, soy paracaidista comandante, tengo, después que fiqué como subteniente en la escuela militar, en uno de los saltos de paracaidismo, mi comandante era o Chávez, né, inclusive. Eu tive ressentimento, uma briga com um capitão, com um major que não queria saltar do avião e eu empurrei ele do avião. Aí eu me di conta que não levava muito jeito. Depois de 13 anos na escola militar, eu desisti. Eu estava estudando direito, inclusive. Eu venho de uma família meu pai é o único industrial em minha casa. Meu pai é engenheiro químico e ele trabalhou toda a vida, toda a vida com japoneses na Venezuela na área textil. Ele era químico textil. E meu pai me ensinou o que eu sei de máquinas, de carros, de motores, de indústria. Foi meu pai que me inculcou e me ensinou processos industriais. Era pequeno, me levava para essas indústrias gigantescas que tinha na Venezuela de estirado, onde estiravam o nylon, era um nylon para fazer o fio, que é o que se chama poliéster, né? Então, meu pai eram empresas de 6, 7 andares, era impressionante. E aí eu me interessava muito, eu desmontava a minha casa inteira, desmontava televisores, arrumava, estragava o carro de meu pai, eu ia arrumava, estragava a lavadora, eu arrumava, e então eu gostava sempre disso. Bom, como uma família tradicional de advogados tradicional na Venezuela, tanto do lado da minha mãe e do lado de meu pai, todos advogados, todos, e em boas posições jurídicas. Aí eu me formei na Universidade Santa Maria de advogado no ano 1990. Fiz algumas especializações em direito criminal e criminalística e criminologia, direito penal. Tenho especialização pós-graduado e magíster. Fui professor da faculdade de direito na área criminal e penal durante os anos que fiquei na Venezuela, desde el 2000, mas antes de me formar já era professor da faculdade, dava direito criminal. Trabalhei como advogado em livre exercício no escritório da família. Trabalhei em Baker McKenzie também como estagiário, mas um tempo, um ano. Aí eu, como advogado criminalista, eu me destacava muito por as defesas bárbaras que eu fazia com respeito a
a homicídio. Então, eu fui o cara que naquela época mais homicidas tirou da cadeia. Eu tirei 70, tinha em meu currículo, ficaram lá. Então, o que acontece? Eu já tinha boas notas, eu gostava muito do direito, fui convidado a prestar exame de juiz de direito numa comarca, uma comarca perto da minha casa de praia, onde se veia, eram todas as matérias que você exercia como juiz, civil, criminal, mercantil, todas as áreas. Eu prestei, mas não tinha idade para ser juiz. Por quê? Porque eu tinha que ter pelo menos 5 anos, a pós-graduação essas coisas já tinha, mas não tinha o tempo suficiente para a magistratura. Só que eu fui o cara que mais alto índice de aprovação, além de ser o índice mais alto de aprovação, os juízes que prestaram comigo não chegaram nem ao 30% de lo que eu havia feito. E aí eles tiveram uma reunião lá tal, e fui convidado como lá os magistrados conseguiam mudar a legislação interna da magistratura. Ele foi convidado e assumi o primeiro tribunal da comarca da costa do estado de Aragua por 2 anos e meio. Só 2 anos e meio que eu fiz de tudo. Casei, condenei, queimei maconha, cocaína, fiz de tudo. Me destaquei bastante, então, mas eu não estava sentindo-me bem, cara. Eu gostava de ser o advogado, ser mais investigador. Eu gostava de ser mais investigador que inquisidor. Nessa época, os juízes éramos inquisidores, mandávamos mais no processo. Não é que fazíamos tudo, mas não éramos que mandávamos no processo. Mas me cansei. Aí na mudança do novo Código Criminal na Venezuela, me convidaram, eu fiz uma pós-graduação em Direito Criminal Civil, em Direito Criminal Penal e Civil, Militar e Civil. Aí, cara, eu me destaquei e eu falei, cara, eu quero ir para uma coisa melhor. Aí eu fui convidado a prestar concurso no Ministério Público. Fiquei como primeiro promotor público nacional, ou seja, podia exercer todo meu exercício em toda a Venezuela. Eu podia ser promotor geral em qualquer lado da Venezuela. Aí eu aceitei pegar 2 estados maiores, que era Aragua e Apure. Apure, Guárico. Apure eu não aceitei, Guárico era o segundo maior estado da Venezuela. E Maracay, Aragua, onde eu nasci. Então eu peguei as duas comarcas. E então lá na Venezuela o delegado não é quem manda é o promotor. Aí eu me tornei o promotor CEISAI. Eu gostava de investigação criminal e consegui modificar. Eu fazia estudos, eu tenho estudos sobre antropologia criminal do homem na Faculdade de Medicina e de Direito da Universidade Central da Venezuela. Então aí eu fiz um dos laboratórios melhores equipados na Venezuela na época, em Aragua, onde teníamos acesso a todo tipo de investigação, tanto na parte química, física, microbiológica, todo equipamento de primeiro mundo, todo americano, tudo maravilhoso. Fiquei 2 anos e meio, tive polêmicas muito grandes. Eu comecei a investigar todo o grupo de governadores de Chávez, que não eram governadores. Chávez ainda não era nem governador, mas já ele tinha seguidores que se identificavam como chavistas, e eu tive 3, 4 investigações de 4 governadores na Venezuela falando investigações sobre corrupção, né, que existem em qualquer lugar. Mas aí vamos para a parte amorosa, que é muito importante, que é crucial na mudança da minha vida para o Brasil. Eu namorei com Gabriela no ano 1985. Ela morava na Venezuela com os pais dela. O pai dela era diretor-geral da Stanley,
Stanhome Brothers na Venezuela. E eu conheci a Gabriela um 1º de janeiro de 1993. 94. Aí eu fiquei apaixonado por essa senhora maravilhosa, menina, com 13 anos. Me apaixonei e eu falei, cara, eu tirei para dançar, ela não quis dançar. E aí eu falei, olha, você vai casar comigo, você é a mulher da minha vida. Impressionante, foi assim que aconteceu. Eu casei com ela depois de um tempo. Mas assim, ela voltou para o Brasil, a gente namorava à distância, essas negócios de distância não são boas, eu não era não era tranquilo tampouco. E, bom, ela namorou, eu namorei, tivemos vida amorosa. No ano 91, ela viajou para a Venezuela por um congresso de cosmetologia e o pai dela me ligou, olha, Pedro, se você quer alguma coisa com Gabriela, essa é a oportunidade. Meu sogro sempre me visitava na Venezuela, não falávamos muito, tal. E por essa condição de ser diretor-presidente de Stanley Home aqui no Brasil, nessa época, ele viajava para todo lado do mundo e parava em Venezuela, antes de ir para as férias, famosas férias dele em San Martín, que ele sempre ia para San Martín e San Tomás, e Aruba, a passar férias com minha sogra. E aí parou um dia, me falou, pô, Pedro, se é o momento. Aí Gabriela foi para lá, eu fui para o aeroporto a buscar ela e tal, e nos cruzamos e não nos reconhecemos, ou não sei o que aconteceu. Sei que depois, passou o tempo, ela era para ficar 12 dias, não ficou 12 dias, ficou 45 dias. O meu sogro falou, pô, tem que venir a trabalhar, que é isso, é faculdade e tal. Aí ela veio, aí eu pedi em casamento, eu falei, vamos a casar agora. Ela não quis, ou seja, a gente não teve coragem ao final. E passou outra vez outro tempo, ela ia, voltava, eu vim para o Brasil no ano 92, vim no Brasil a comprar máquina, eu tenho uma representação da família, era promotor público, mas eu vim para cá com a representação da família para ver umas máquinas de injeção e soprado, aqui era poliéster, inclusive, se chamavam as máquinas. Aí eu vim, porque estava na minha férias, vim acompanhar aqui a compra das máquinas. Me encontrei com a Gabriela, fiquei aqui na casa dela e vamos a casar. Mas tampouco casamos. Fui para Venezuela. Um dia minha mãe ligou por telefone, Gabriela, você vai casar? Sim ou não? Porque o Pedro não para aqui. Aí Gabriela me ligou, e aí, vamos a casar? Vamos, ué. Vamos. Aí organizaram tudo, o 1º de outubro, el dia 15 de setembro eu estava aqui no Brasil, casei o dia de 93, casei o dia 1º de outubro de 93, aí voltei para Venezuela, a Gabriela não havia terminado a faculdade, ela terminou a faculdade, foi para Venezuela, nesse interim ela foi professora, inclusive na Venezuela, mientras que revalidava títulos, diplomas, todas essas coisas, foi professora inclusive da esquadrilha dos aviones dos tucanos que estavam indo para Venezuela, ela era a que fez toda a tradução de los manuais e deu aula para os pilotos. E aí, nesse interim, ela ficou grávida, da Maria Eugênia, e Maria Eugênia nasceu em 1990, el 11 de outubro de 95. Aí eu vim, putz, legal, nasceu Maria Eugênia, tal, eu era promotor, atuante, trabalhando, tal. Eu sofri um atentado voltando de uma... Eu não aceitava, eu andava armado, essas coisas, mas eu não aceitava a escolta. E eu sofri um atentado no meio da estrada. E aí Gabriela já começava a ficar muito preocupada, porque ligavam por telefone, sei onde está tua filha, se quem é você, sabe onde te posso buscar. E em uma viagem que Gabriela fez no 95, a final de 95, Maria não havia feito um ano, não havia feito um ano, em 95, ela veio para cá e o pai convenceu ela para me convencer para vir para o Brasil. Aí Gabriela voltou para Venezuela, falou, não vamos morar no Brasil, eu não aguento mais, saudade, é perigoso, Pedro, vamos a viver bem, vamos a viver tranquilo, eu sei que você, cara, lá você vai ser advogado, tá tudo pronto, meu sogro tinha um escritório de advogados aqui,
E, tá bom, cara. Eu estava no auge de um momento muito bom da minha carreira, com toda a experiência que eu tinha e o currículo que eu tinha. E a família também era muito bom, mas ok. Minha mãe não aliviou muito para Gabriela, minha mãe era muito ciumenta, até que elas são melhores amigas agora. Mas ok, Gabriela falou, eu vou, se você não vai, eu vou ter que ir, porque eu não aguento mais. Aí eu decidi renunciar ao promotor, não renuncio, eu saí, pedi afastamento. Até agora eu sou, constitucionalmente, eu sou promotor, claro que sem ganhos. E então vim para cá, el 26, eu cheguei aqui no Brasil el 16 de dezembro del 96. E quando eu cheguei aqui, agora que eu faço? Todo mundo chegava, ia para uma fábrica, da fábrica tal, pá. Falei, eu vou para a fábrica, pô. Pra fábrica. Porque o negócio de não documentação, não tinha documentação, foi tudo muito amador. Realmente minha vida para cá foi uma questão amadora e não bem planejada, porque se eu fosse planejado, se fosse visto tudo o que ia passar, ia haver, até perder a minha profissão, que eu amo, eu não viria. Essa é a realidade. Eu passei muitos altos e baixos aqui, eu ia abandonar o barco, né? Mas aí me fui para a fábrica e eu comecei a trabalhar limpando o piso, limpando o laboratório, fazendo chão de fábrica. E para resumir toda essa história longa, eu me apaixonei por a área industrial, que já tinha algo por dentro de mim, eu tinha algo de indústria. Quando eu cheguei aqui, a primeira fábrica da cadeia cosmética estava feita. Aí eu trabalhei nessa, trabalhei em manutenção, trabalhei na área administrativa, trabalhei como PCP, trabalhei como logística, trabalhei tudo, até entregador de pizza entreguei dentro da fábrica. Mas aí meu sogro, eu fui para Venezuela visitar meu pai e minha mãe. E em uma dessas, meu sogro me liga, Pedro, eu tenho um desafio para você. Vem para cá. Precisamos que você esteja rápido aqui, que eu quero que você... vamos montar uma fábrica nova. Em Americanópolis também. Só que vamos a sair uma fábrica de 500 metros para uma fábrica de 3.000 metros. De 2.500 metros, perdão. Quando eu cheguei aqui, o prédio todo desmontado, tudo derruído, destruído. Não tinha nada. E aí meu sogro me falou, olha, aqui está tudo nos planos, está tudo a maquete, ele fez uma maquete, fez tudo e falou, é com você, eu quero que você faça a fábrica. Pois sim, em 6 meses eu terminei aquela fábrica, fiz até um elevador, eu e meu sogro desenhamos um elevador, esse elevador montamos tal, para poder ter lá na Americanópolis um prédio muito acidentado. E aí fiz aquela minha primeira fábrica, minha primeira instalação industrial, e além disso fiz toda a parte regulatória. Eu fiz aí, depois que eu tive toda essa parte de gerente geral da empresa, eu me tornei o diretor de assuntos regulatórios da empresa. Toda a parte regulatória da empresa passava por minhas mãos, contrato com cliente, licenças, Anvisa, vigilância sanitária, CETESB, todo passou por minhas mãos. Passou tempo, eu montei uma linha de produtos com meu sogro de diabético e me dediquei bastante tempo com essa parte da linha de cosméticos. Mas antes disso, no ano 2000, no ano 1999, 2000, eu fui convidado por o gerente do Banco do Brasil para ir para uma reunião na Ciesp Distrital Sul. Aí eu conheci o Miller, conheci o Dr. Jaime Soler, excelente pessoa, conheci o Marco, eu acho que o Marco já estava lá, não Marco, eu conheci todo, o único que não estava lá quando eu fui lá foi o Luiz, conheci o Luiz, que não estava lá era o Leonardo, aunque você não acredite, eu vou contar essa história porque ele não se lembra. Mas aí o Cláudio Aparecido era o gerente, né? Ele
Putz, a primeira noite que eu estava lá, já, putz, o que pouco que eu falava, já falei tudo. Lá, pô, ele, pô, cara, pô, tem que vir para cá, você tem a cara da Distrital, Industrial, puta, tem um tesão maravilhoso, vem para cá, todo mundo me convidou, e comecei a ir às reuniões. Aí, com o passar do tempo, que foi em 2001, foi feita a eleição, eu fui convidado para o conselho, e fiquei no conselho desde 2001, mas nunca saí do conselho da Ciesp. Terminou essa eleição do Miller e veio outra que era Miller, era Jaime Soler e o outro que morreu, doutor, Álvaro Stefani. Stefani morreu. E aí o que? Bom, aí morreu depois. Mas aí me convidaram, tal, tipo, outra vez entrei no conselho, só que nessa época levaram a Leonardo, o Paes, Leonardo Paes e Agner. Você lembra do Agner, Luiz? O Agner e ele foi outros mais. Tem um grupo que entrou novo e o Miller colocou tipo Rotary, assim, uma coisa assim, colocou padrinhos para cada um. E o padrinho do Leonardo Golini, aunque você não acredite, fui eu. Do pai foi outro, e do pai foi outro cara lá, e do Leonardo fui eu, tanto que comecei a chamar ele de pai. E aí começou a amizade nossa nessa época. E realmente eu fiz amizade com o Luiz primeiro que todo mundo ali, né? Conheci o Luiz, Flávio, tinha o Lima, tem um monte de gente lá que não está mais. Mas muito legal, essa foi minha incursão na Ciesp, começou. Aí, ok, 2005, eu volto para a fábrica para que meu sogro me fala, eu tenho um desafio ainda maior. Tenho uma fábrica de 6.000 metros, com dois prédios, um prédio de um lado e do outro, de 3 andares. E eu acho que o Luiz conheceu ela, né? Não sei se o Marco conheceu lá, que é onde está a Porsche Camping agora, ou Camp agora, aí na Jurubatuba. Aí eu fiz aquela fábrica maravilhosa e nós crescimos muito, cara, muito. Nós chegamos a ter 390 funcionários, fabricávamos para as maiores, era o segundo maior fabricante de talco da América Latina e o segundo maior terceirista de maquiagem do Brasil, de terceirização. Eu fazia para Aroma do Campo, Contém um Grama, o Walter. Eu sou dono da marca Ala Sherman, porque a Ala Sherman ficou me devendo e ela me pagou com a marca. Aí eu fiz para Avon, MacFactor, Mantecorp, que é aquele que faz a Coristina, eu fiz a marca dele de cosmético. MS, fiz a linha de cosméticos da MS para de infantil, eles venderam depois, saíram. E eu fiz a linha da MK Sabe, tem uma linha que também saiu da nossa fábrica. Bom, enfim, nós crescimos muito. E eu tinha Avon eu fazia para Avon, faturava, eu fazia 2 milhões de unidades mês para Avon, era meu maior cliente, eu me capacitei para isso e fazia dois turnos completos. E só que a Avon, eu comprei umas máquinas, me estruturei e eu tinha contrato com ele. Aí chegou, aunque você não acredite, um venezuelano que foi presidente da Avon, Luiz Felipe Miranda. Luiz Felipe Miranda, ele era inclusive amigo de minha mãe, da cidade de nossa. Ele foi o cara de Avon que conseguiu abrir lojas na América Latina e foi um sucesso. Aí ele ganhou a presidência da Avon do Brasil, para colocar isso aqui no Brasil. Quando ele chegou no Brasil, pô, Pedro vai, Pedro vem, vamos reuniões, pô, churrasco, arepa, tudo amigo, né? Um dia, cara, me chega no caso, eu entrava nos pedidos via online, né? No 2006, 2007, da Avon, e não tinha pedido. Eu falei, mas não tem pedido por quê? Aí me chamaram para uma reunião na Avon e falou assim,
não vamos fabricar mais com você. Mas como assim, cara? Acabei de comprar 2 máquinas para você, cara. E você tem um contrato, sim, mas o contrato não quer dizer nada, assim mesmo. O contrato não quer falar nada. Eu simplesmente mudo a característica do produto, mudo as características da embalagem, mudo aí, eu falo que não tenho, esse parei de fabricar essa embalagem, esse produto. E juridicamente não tinha outra saída. Eles saíram e não me deram nem chance de nada. Eu estava com muito dinheiro colocado em jogo e me ferrei. Aí consegui fazer, manter corpo, depois saiu, foram saindo, os grandes foram saindo. A gente não fazia muita questão de ficar com grande, porque quando você é grande, os grandes você cai mais rápido e perde muito mais rápido o que você tem. Aí, o, aí eu, não- o CEO saiu, eu tive uma discussão com meu cunhado, familiar, uma discussão familiar interna da fábrica, onde eu vou explicar mais ou menos rápido para não ser legal. Ele tem uma máquina que havia comprado por R$ 200.000 e ele chegou e o molde chegou errado e ele vai entrar. O chefe me chamou meu engenheiro falando: olha, seu cunhado está com um serrote aqui para cortar o molde. Você imagina isso? Não tem cabida, né? Então eu fui lá, falei, olha, a fábrica é minha. Tá vendo? A fábrica é minha também, não, mas a fábrica é minha, você não entende. Você é aqui um a mais, um arrumado de meu pai. Tá bom. Aí eu, tá bem, mas você não vai cortar a máquina, tá bom? Sai da produção. Ele trabalhava na administração. Aí meu sogro entrou na sala, pô, Pedro, não briga com o Jaime, cara. Deixa que ele faça o caraca que quiser. Aí eu falei, pô, não dá. Só, você me tá falando isso porque você quer estar tranquilo. Então, em abril do 2007, eu, às 8 da manhã do dia seguinte, eu falei para meu sogro, tô fora. Fora totalmente. E aí eu saí, sem nada. Como sempre. Saí sem nada. E buscando coisas para coçar, sarna para me coçar. Eu sempre fui apaixonado por Fórmula 1, velocidade, moto, karting, carro, tudo. E eu fui muito apaixonado por o Senna, tá? Atualmente se continuo apaixonado, meu ídolo total. E eu fui para Ribeirão Preto, perto da minha chácara, e eu estava na pista de karting, que era um amigo meu dono dessa pista de karting, e ele estava vendendo a pista de karting. Na pista, em um novo shopping do Ribeirão Preto, teria 20 karts. Eu falei, quanto você vende isso aqui, cara? Não, eu não vendo, eu quero que você seja meu sócio e vamos para São Paulo. Falei, pode, mas bom, tá bom, quanto é que... Bom, você monta a pista lá, você aluga, busca e monta a pista e compramos, e vamos com todo o equipamento meu que eu tenho aqui, tudo, e você é meu sócio. Não, como é que é isso? Não, metade e metade, não. Eu coloquei muito mais dinheiro e eu entrei com 55% da empresa e 45% ele entrou com 45%. Ficou com 45%. Aí eu montei uma pista de karting que me custou asfalto, estrutura, tudo. Eu gastei R$ 300.000 aqui, montei comprei karting, comprei tudo, comprei uns karting novos. E aí me tornei um empresário do karting. O Luiz conheceu a pista também. E foi uma época muito legal, muito produtiva para mim. E nesse interim montei um escritório de advocacia que se chamava Lafon Group. O Lafon Group era para fazer trabalho na América Latina e nas câmaras de lojistas da América Latina. Aí, como sempre, como montei tremendo um escritório, mas os advogados, cara, eram muito preguiçosos. Impressionante, advogados que perdiam prazo, e aí me cansei, vendi o escritório. Me dediquei a minha pista de kart e no ano 2009, final de 2009,
o Shopping Cristal, o dono do Shopping Cristal fez uma oferta que foi irrecusável para mim, para meu sócio. Muito boa, por certo. E casualmente, nessa época, a indústria Gadea Cosméticos foi o momento que ela fechou. Ela está aberta atualmente, nós pagamos tudo. E do dinheiro que eu peguei da minha liquidação, eu coloquei na fábrica e levantamos um capital. Fabricava, teníamos uma fábrica, fabricava os produtos do Luciano Huck. Luciano Huck, os que pagavam royalty para ele, deram um cano na gente para completar. Mas aí consegui um contrato com a Igreja Universal e a Igreja Universal me fez montar a Suporte Cosmético que tem Diadema hoje. Até hoje ela está lá. Decidi com meu sogro montar ela de zero, sem transferir vigilância sanitária nem nada. E em 6 meses aquela fábrica estava montada e trabalhando até agora, até a atualidade. Como você, voltei para a fábrica. Fiquei mais 2010 ao 2012. 2012 decidi montar minha linha de produtos de Apele e de Acler, era de Acler, e a Intermesso Cosmético. Tornei Intermesso Cosmético, que é a que tenho até agora. E é isso, estou com produtos novos, sempre estou inovando. Ahorita passar por malos bocados, com a morte do meu sogro, a gente também teve problemas, até com problemas de dinheiro, porque questões da herança, questões de lo outro, e ele estava de sócio com minha sogra lá na fábrica. Então a gente realmente, com a partida do meu sogro, não ha sido nada fácil. Mas a gente sigue batalhando. Esse negócio do álcool gel, como foi? El 27 de marzo nos íbamos a fechar a fábrica porque todos nuestros clientes habían tirado os pedidos. Todos, absolutamente todos. Não tinha faturamento, vou fechar, vamos aproveitar o que o governo está dando lá e vou fechar. Só que aí, el día 27 de marzo também, o mesmo presidente decretou una RDC para donde las empresas de vigilancia sanitaria que tenían vigilancia sanitaria podían fabricar álcool sin necesidad de registro. Y ahí fue que aconteció un milagre. Os meus clientes todos empezaron a fabricar álcool gel y los 2 años que a pandemia duró, o álcool gel sustentó a empresa e os 30 trabalhadores que elas estão até agora. E agora estou com uma linha, acabei de lançar uma linha de produtos, está no mercado a questão de um mês, né? O Luiz fez a foto para mim, inclusive, e estou trabalhando nela. Eu tenho clientes de terceirização que são meus. Eu tenho a Intermesso Cosmético, que não é de indústria, mas não tem um funcionário, o único funcionário sou eu. Eu terceirizo, industrializo em terceiros. Então eu me utilizo da parque industrial de outro. Eu faço na Suporte, faço aerosol, faço em outro lado, eu fiz na de Leclerc. Eu não tenho necessidade de um parque industrial próprio. Eu tenho aqui na de indústria, mas eu industrializo em terceiro. E isso aí, depois de tanto tempo como conselheiro e tal, fiquei no DEMP, a convite do Mário. O Marco me convidou, me levou para o DEMP. Fiquei 7 anos, uma coisa assim, né, Marco? 7, 8 anos lá. Isso. Você, o Beni e o Sdenko, os 3 da Zona Sul que foram para lá comigo. E o Júlio também. Isso, aí ficamos lá. Foi uma experiência super, super legal, porque trabalhar com a Fiesp é diferente trabalhar da Ciesp, e já vocês sabem quais são as diferenças. Os pensamentos lá são diferentes, tanto que a gente, quando trabalha lá, trabalha com pessoas, inclusive, que não são industriais. E se fundem a indústria com pessoas que não são industriais, que são de sindicato. Então, são advogados, RH. Então é muito interessante. Fiz bons amigos, até agora temos bons amigos lá. Tenho amigos polêmicos,
Estos días saímos todos de um grupo lá porque não aguentamos mais, mas é muito interessante. E, cara, eu amo indústria, amo o que faço. Eu gosto, tá? Eu gosto da agremiação, eu gosto disso aqui, gosto, sou rotariano desde 2001, então eu gosto de agrupações, como um grêmio, eu gosto disso, gosto do CIESP, da Fiesp, gosto do Rotary, gosto do RECACE. Nós atualmente, o Luiz e eu temos um grupo de karting que foi criado no Rotary, mas é um grupo que faz o bem, ajudando, corremos para ajudar pessoas a fazer o bem, mas se tornou uma equipe de corrida e já nós chegamos a ser chamados a primeira equipe de karting indoor do Brasil. E, cara, eu acho que é muitas emoções, porque a Ciesp me deu a oportunidade de conhecer amigos, que esses amigos me deram a oportunidade de incursionar no Rotary. Essa minha incursão no Rotary me colocaram na Fiesp, e essa incursionar me deram uma vida muito ampla, politicamente também, muito ampla. E, cara, eu acho assim que um homem sem amigo é nada, cara. É melhor a melhor coisa que um homem tem, o melhor tesouro que a gente tem é amigos. Vocês são meu amigo, Marco, Luiz, Patrícia, todos vocês, Aline, Érica. Eu vi cada um de vocês, a Aline, Rosiane, a Érica, não acompanhei muito, mas também todas são parte da história da gente. Vocês são parte da minha história. E isso ninguém apaga. A história, a história vivida, ela fica marcada. E isso são um pouquinho da história da minha vida. Mandei para você o negócio que eu mandei, o Relix, que foi feito para a Câmara Municipal. E também me solicitaram para me dar uma condecoração, não sei aonde, na Assembleia Legislativa também. Mandei para lá também e vamos esperar ver o que vai sair. Mas é isso aí, sou um santo amarense de coração, amo Santo Amaro, amo a Zona Sul. Nasci na praia e o único que mais estranho da Venezuela é a minha mãe, meu irmão. Eles estão presos lá, sem poder sair. Eu não tenho nem passaporte. Vai sair minha nacionalidade, deve estar por sair nos próximos meses, próximos 2 meses no máximo. Mas eu sou homem de praia. Mas aqui me aprendi a ser homem da cidade, do shopping e do campo, que eu tenho uma chácara em Santa Rita do Passa Quatro, já tive um sítio também onde criei porcos. Um pouco de coisa, eu fiz muita coisa aqui, não me arrependo, gosto do que eu faço, gosto de meus amigos e gosto de minha vida. É isso aí. Muito Perguntas? bom, Pedro. Foi boa a ideia delas aí para a gente se conhecer melhor. Muito legal, gostei muito. Posso fazer um complemento, porque eu esqueci algumas coisas. E uma mais importante, que é o meu casamento. Mas eu também posso falar. Para me reciclar, eu fiz um curso de gestão industrial, uma pós-graduação de 2 anos na USP, e foi muito bom, porque eu me atualizei e achei até muito fácil, porque podia usar notebook, podia consultar. Eu acabei tirando 10 em tudo no primeiro boletim, aí relaxei. No último boletim, tirei 10 em tudo. Tenho o diploma para provar. E fiz também Escola Superior de Guerra. Fiz um ano lá de um curso de política estratégia para estudar os problemas brasileiros e como apresentar um projeto de solução. Na área social, também esqueci de falar. Eu atuo na área social desde 1990. Na Federação de Obras Sociais tinham 1.600 ONGs. Meu pai era presidente e me pediu para ser o vice-presidente. Então, aprendi muito nessa área. Aí a Eliane Belfort me pediu para montar o Cores com ela em 2005, o Comitê da Fiesp, Responsabilidade Social, eu ajudei. Meu pai, na área de drogas e AIDS, ele foi pioneiro. Ele foi secretário antidrogas, foi ministro antidrogas. Tinha outro nome na época. E montamos o primeiro CAPS particular, aí, Centro de Atendimento Psicossocial. Então, também fui vice-presidente lá do CAPS para ajudar ele, né? Então, experiência na área social.
E da família, eu fui casado 10 anos com a mãe dos meus filhos. Aí me separei em 89, aí eu conheci a Dora em 90, casei com ela já tinha 3 filhos. Então eu tenho 2 com 3 netos e ela tem 3 com 3 netos e uma que vai nascer o mês que vem. E por coincidência, nossos filhos estavam na mesma escola. E a gente não se conhecia. Eu fui conhecer ela na casa dela, numa festa. E ela tinha um painel de fotografia numa parede. Eu fui olhando e falei, eu vou me achar aí. E encontrei as 2 caçulas numa festa junina e eu abraçado com as 2. E ela tinha tirado foto. Eu tinha uma foto sem ela me conhecer na casa dela. Você vê como o mundo é. Então é isso, tá bom? E eu vim para Santo Amaro em 72, que a Delta mudou a fábrica lá da Vila Olímpia para Capela do Socorro. Aí desde essa época a gente é industrial da Zona Sul, como vocês. Tá bom? Obrigado a todos aí. Foi muito bom a reunião. Obrigada aí pela apresentação, viu? Muito bom conhecer mais aí dos senhores. Eu acredito que muitas perguntas vão surgir ao longo aí, né, da convivência, né? Agora já foi bem legal conhecer mais. Eu acho que a única coisa que eu queria perguntar, mas é para os 3 em conjunto, quando vocês se associaram ao CIESP, né, como industriais, como empresas, o que os senhores buscavam, assim, da entidade? Até para entender um pouco melhor, né, o que passa na cabeça dos empresários, dos industriais que buscam o CIESP. Eu vou te falar por mim. O industrial é muito isolado, é muito chão de fábrica, principalmente na nossa época. Entendeu? Eu tinha, para você ter uma ideia, o meu PCP, o meu planejamento era de 6 meses. Se eu não comprasse matéria-prima e não organizasse minha produção, pensando 6 meses na frente, eu ia parar a fábrica. Entendeu? Então a gente ficava muito dentro da fábrica. E a minha razão foi para ter mais conhecimento, para ter relacionamento com outros industriais do meu setor, da minha região. E para mim foi, eu cresci muito me relacionando com outros. Para mim foi isso. Ah, legal, bacana, né? Essa questão do relacionamento, né, é muito forte que a gente vê, né, que o pessoal busca através do CIESP. E para os demais, o que pesou? Para mim foi a mesma coisa. É que eu, como eu falei, eu gosto de agremiar-me, eu gosto de estar presente com os pares. Você precisa saber quais são as necessidades dos outros, né? E dos teus pares, de teus gêmeos. E eu fui atrás, quando fui convidado, foi um negócio espetacular. E como eu te falo, para mim, tem muita coisa que eu aplico, eu aprendi, eu aplico na minha vida diária, aplico na minha empresa, graças a estarmos juntos na Fiesp, entendeu? Eu utilizo na Ciesp, eu utilizo dos serviços da Ciesp, eu utilizo inclusive a ferramenta que estão lá. Eu acho que, em um aspecto geral, a gente tem que estar junto e antenado. Inclusive, uma das maiores reivindicações com Vladimir, e eu estou junto com ele, eu sei que é um pensamento nosso, é de fazer uma frente parlamentar da indústria, levar industriais para outro patamar político. Nós precisamos, sim, estar presente no cenário político do Brasil. A indústria tem que estar lá. Como já falei uma vez, o agro é pop e a indústria é rock. Foi assim que surgiu. Então nós temos que fazer, porque é difícil. Eu cheguei no Brasil com um país com 34%, a indústria representava 34% do PIB, atualmente está em torno entre 10 e 11, variando, do PIB. Isso é uma perda de um país que era autossuficiente na área industrial e de linha branca, por exemplo. O país que fabrica linha branca, colchão, todas essas partes essenciais, cozinha, ar-condicionado, TV e geladeira, e isso era o Brasil. E ainda montava carro, tinha carro. Então, se perdeu esse poder. Então, políticas industriais mais fortes, isso é o que me leva a mim a estar presente na indústria, e essa paixão que eu tenho por a indústria e por os amigos. E pagamos legal. 33% dos impostos. 33% do país é sustentado pela indústria. Luiz está aí? Quer comentar, Luiz? É o mesmo, né? Realmente, quando você tem um problema aí, só o fato de poder você ter um porto seguro, realmente, o companheirismo, para poder
discutir. Às vezes você vai e você descobre que você já resolveu o problema, mas o companheirismo ajuda a te dar razão por causa desse isolamento realmente que você tem dentro da empresa. Você tem uma relação onde, digamos, tudo é concorrente, porque você tem a concorrência do fornecedor, tem a concorrência contra o seu cliente, você tem muitas partes interessadas, então você às vezes você não tem não tem uma opinião isenta, né? E quando você vai na associação, no seu associativismo, você tem outros colegas, é gente que está com o mesmo problema que você, ele não é seu concorrente, e tem uma diferença grande do que é aí, né, associação, e do que é sindicato. Sindicato é um pouco diferente, porque às vezes você está falando todo mundo no mesmo setor, às vezes é uma necessidade, mas também são todos concorrentes, né? Então, tem certos assuntos para se tratar tanto do Cianfesp, ou que eu tenho, no meu caso, o sindicato lá, porque aí eu estou com os outros fechadureiros, do que quando eu estou no Ciesp, né? Então, são visões diferentes, e aí a questão realmente o companheirismo, né? Ah, bacana, legal, muito bom. Eu quis perguntar porque acho que ainda mais trabalhando a parte, né, de comunicação, é legal a gente entender, né, ver como que é a visão de vocês como industriais, como empresários. E isso só reforça, né, o que a gente já falou, né, de tentar trazer essa questão do associativismo, do apoio, né, através dessa nova gestão. Bom, da minha parte tá tudo ok. Acho que se mais gente tiver perguntar aí, tá aberto. Obrigada, viu? Dá Fabrício, tempo pra tem gente... ali. Eu conheço Oi? a história de você, todo, é legal. É legal porque nós vamos estar pelo menos 4 anos, os próximos 3 anos e meio juntos, e é muito interessante a gente fazer isso. E quando entre as pessoas novas, colaboradores novos, também fazer alguma coisa, uma roda de a gente falar um pouquinho da vida de cada um, tentar nos ajudar em cada coisa. Aqui um é um fornecedor para outro. Se nós nos mantemos unidos, com certeza podemos crescer juntos. Una de las cuestiones que yo voy a hablar por los tres directores, por los tres, que lo que nos queremos es que tenga un crecimiento, nos tengamos un crecimiento como desafío, crecimiento firme, no desordenado, tentar hacer las cosas para que llegue a nuestros asociados, llegue a nossos associados, a nós mesmos, chegue a mensagem da indústria, e que nós cresçamos como seres humanos, entendeu? Isso, para mim, é uma oportunidade. Eu não imagino que, eu não sei se o pensamento do Marco e do Luiz é assim, mas até é uma oportunidade boa, porque nos coloca em uma forma visual melhor em nossa comunidade, nós como industriais, como fazedores inclusive de ação social, e também para mim uma oportunidade boa, porque pode me trazer bons contatos para minha empresa. É um momento bom que todos os industriais deveriam aproveitar, só que claro, al ser você diretor, então você tem uma mais, então tem que aproveitar essas coisas de uma boa forma e trazer novos associados. E nós somos nós três, eu vou falar por nós três, se me permite. Nós três queremos fazer melhor. Nós temos uma história dentro da indústria e da Ciesp e da Fiesp que nós queremos fazer bonito, entendeu? Então, forma parte da nossa vaidade? Forma. Isso é vaidade mesmo, e vaidade boa, não vaidade ruim. Nós três somos conhecidos na Ciesp e na Fiesp, e nós não queremos fazer feio, entendeu? E o que você faça de bem, bom, nós vamos fazer melhor também, bom, e cada um de nós vamos a beneficiar-nos disso, você como colaborador e nós como diretores. Esse é o meu pensamento, e contem comigo, cara, meus pares, o Marco e o Luiz, imagina, cara, são meus amigos. Eu acho que quero ter mais tempo para desfrutar eles. Eu desfruto muito meus amigos. E vocês são meus amigos, cara. Vocês são meus irmãozones aqui, estão comigo, e contem comigo. E vocês, meninas, me falar. O que eu possa fazer, o que esteja dentro do meu alcance, e eu tenho certeza que do alcance
do Luiz e do Marco, nós vamos fazer. Bom, agradeço pela apresentação de vocês, a oportunidade aí de vocês se apresentarem. Eu, particularmente, gostei e acredito que toda a equipe também gostou. Mesmo, quero agradecer a todos também, desejo um bom final de semana para vocês, foi muito bom também, e estamos aí junto, como o Pedro falou, tá bom? Tá bom, pessoal. É isso aí. Então vamos lá. Mais Tchau, alguma gente. Bom coisa? fim de semana para todos vocês. Tá bom, então. Obrigada. Fiquem Bom com fim Deus. de semana para todo Obrigada, mundo bom final de também. semana para Obrigada todos pela vocês. atenção. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.